Eu sou a doutora Cambandô Juliana Ignacio Balduino, pesquisadora independente de artes negras. Eu estou aqui com a minha amiga, parceira, uma pessoa que eu admiro muito, Luanda Silva, arte educadora, produtora, escritora e a filha de um dos mestres da arte negra brasileira, seu João Cândido. Olá, sou Luanda Silva, filha do João Cândido da Silva, sobrinha de Maria Auxiliadora, filha de Ilza Jacob, de uma família de artistas plásticos. Bom, eu nasci dentro dessa família, sou a filha caçula do João Cândido, então ele sempre me chamava de Rapa do Tacho. Minha memória, eu lembro muito assim, como se fosse ontem, embora tenha já 44 anos, mas eu lembro que quando eu chegava da creche, minha mãe era empregada doméstica na época, e meu pai tinha um ateliê que ficava no fundo da nossa casa. Não era nessa casa que a gente mora hoje, era num conhecido barraco, onde ele criou os 6 filhos. E ele fez um puxadinho do ateliê dele, e quando eu chegava da creche, eu ia direto para o ateliê. Então eu cresci e para mim isso sempre foi normal. Para mim toda a família tinha um artista, porque eu ia na casa da minha tia, ela estava pintando dentro da cozinha. Eu ia na casa da outra, também estava pintando na sala. Então para mim esse ambiente é, de crescer no meio de tinta, com cheiro de tinta e tudo muito colorido, eu era uma criança muito privilegiada, eu me achava, mas eu achava que era normal. Então eu cresci com isso, é, como se diz, normalizando essa situação, né? Meu pai, ele expunha na Praça da República, ele e minhas tias iam para a Praça da República todo domingo vender os quadros, e eu também ia junto. Ele fazia questão de me levar. Começou a fazer exposições no interior, eu ia junto também. Ia eu, ele e minha mãe. Então, eu sempre acompanhei ele. Eu digo que eu sempre acompanhei meu pai desde que eu nasci. É, Mais tarde, minha mãe também começou a pintar. Ela era contra, inclusive. Mas como ela viu que ele construiu essa casa hoje, com 4 andares, ele construiu praticamente sozinho, através da arte, ela falou, nossa, dá certo esse negócio, né? Fala dessas obras, né? Como que essas obras se movimentam aqui e fora, né, dessas premiações. Eu Ah, acho que é importante as pessoas, sim, né, saberem não, de que lugar que a gente, sim, né, que a gente está dialogando com outros mundos. sim. Na Praça da República, passava muita gente, desde pessoas que queriam aprender sobre artes, até curadores, e inclusive compradores de fora do Brasil, né? Então, ali ele fez muito contato. E a primeira exposição dele internacional veio através da Praça da República. Um belo dia, uma moça passando, ela apresentou um projeto para ele, ficou muito interessada nas obras dele. E em 2000 não vou lembrar exatamente o ano agora, mas eu acho que em 2004, ele recebeu esse convite de ir para a França, que foi o ano que teve Brasil na França. A gente tinha o nosso querido ministro Gilberto Gil, ministro da Cultura na época, ele também estava lá. Os dois não chegaram a se conhecer, mas estavam participando do mesmo evento. E o meu pai fez muito sucesso na França. Ele foi eles foram com 12 artistas e ele foi o artista que mais se destacou. Ele vendeu o quadro lá, ele fez palestras, ele visitou muitos museus. E aí essa oportunidade que ele teve de ir para a França abriu outras portas. Então, ele tem, hoje em dia, muitas obras fora do país. A gente não tem esse controle de quantas obras estão fora do país, porque na praça ele vendia muito, muito mesmo. Assim, eu lembro de todo domingo, já a minha mãe, quando eu via que ela chegava com um sorriso no rosto, é porque ela tinha vendido quadro. Uma coisa que minha mãe gostava era vender.
E ela se tornou comerciante. Meu pai disse que ela era uma merchan, porque ela sabia vender quadro como ninguém. Rolava até um ciúminho, né? Porque ela era, ela era uma nega muito charmosa, sabia conversar, empregada doméstica. É, naquela época se falava que era de forno e fogão. Então ela sabia, ela tinha uma postura assim que ela aprendia com as madames, né? Então o negócio dela era negociar. E aí foi indo e ele participou de muitas exposições internacionais. E é isso, hoje em dia a gente não tem esse controle de saber onde estão os quadros dele fora do Brasil. Ele participou depois, não ele indo, mas as obras participaram de exposição em Nova York, Londres. Eu me lembro é isso, mas deve ter mais alguma. Lu, e aqui no Brasil, vocês enquanto uma família de artista, aqui no Brasil, como que quem que apresenta o seu João Cândido, como que ele é recebido dentro do mundo das artes, como que esse corpo, né, da sua família transita nesses espaços das Sim, artes dentro da cidade de São sim. Paulo? Eu rodei para falar disso, eu preciso falar um pouco de mim, porque assim, eu fico adulta e um dos meus primeiros empregos é justamente em um centro cultural. Então, ali também que foi um pouco que abriu a minha cabeça, né? E que eu comecei a olhar para minha família e para o meu pai de uma outra forma. Falei, nossa, eles produzem arte e tem editais, né? Então comecei a ir atrás de editais e a maioria das exposições que ele participa hoje é através de edital. Então, assim, se a gente não corre atrás para participar dos editais, as instituições não chamam, né? Entendi. Então, a gente está indo contra esse apagamento, né? E as Porque, universidades? Você já ouviu falar em algum caderno de artes, de ter as obras do seu João Cândido, de outro membro da família? Eh, Vocês já estiveram, tem até, eu acho que vale a pena conversar com o Jardélio, né, que ele estava dentro de uma grande instituição e ele falou que uma pesquisadora foi falando, né, da Maria Auxiliadora e também que o seu João sim, tinha falecido, ele levantou a mão e se manifestou e vocês sim, estavam lá, né. Então exatamente. como que é? O que que você sente, a gente estando dentro, né, de uma das maiores cidades do país e que transborda e existe muito investimento, né, dentro da área cultural, dentro da área das artes, como que é para essa relação? Sim. Qual que é o sentimento? Olha, meu pai ele tem hoje 92 anos de idade e 70 anos, mais de 70 anos de contribuição para a cultura, né? Então, por isso que a gente fez questão essa exposição individual que ele fez, de intitular como mestre mesmo da obra, né? Mestre da arte negra brasileira, porque são muitos anos. E, e a participação ela é quase que nula dentro das grandes instituições, né? A minha sensação, que sou a filha mais nova dele, é de indignação e de revolta, só que eu aprendi com ele a transformar isso em arte. Ele transforma isso em arte até hoje. Então, eu tento me acalmar um pouquinho, que é difícil, porque eu sou filha de Ansan, sou canceriana, sou uma mulher preta, mãe periférica, então a gente já tem esse Estigma. estigma, né, de mulher brava e tudo mais, mas eu aprendi com meu pai algumas estratégias que ele também teve que aprender ao longo desses 92 anos, então a gente faz o que a gente sabe fazer, que é escrever, cantar, transformar tudo em arte. E a gente protesta dessa forma, e eu aprendi isso com ele. Mas é isso, a gente vem batalhando, lutando contra esse sistema que quer esse apagamento, mas a gente sabe fazer muita coisa. Então eu acho que é isso. Assim, a gente tenta transformar
essa dor, né, esse apagamento em arte, e a gente cria a nossa própria instituição hoje. Exatamente. A gente tem buscado criar a nossa própria instituição. Eu estive recentemente numa banca, né, de doutorado e de uma pessoa negra também como nós, né, e eu fiz uma observação que eu acho que é muito importante a gente, cuidar dela a todo momento, que é o quê? Nós, infelizmente, dentro desse sistema, né, dessas estruturas, durante muito tempo nós somos nomeados. Então, quando falam das instituições negras, dos espaços de educação, educativos de pessoas negras, dos coletivos que formam, né? Hoje eu estou aqui porque eu venho de um letramento racial dentro de um grupo, né, negro, do movimento negro, que é o quilomboje, né? Primeiro minha família, né? A gente tem as nossas tradições. Eu vou para o quilomboje, eu tenho contato com uma literatura no último ano da graduação em letras, sem Uhum, nunca ter escutado falar de um escritor negro. E aí eu encontro dentro do espaço do Sarau do Elo da Corrente meu processo de letramento racial e nomeação, inclusive, das coisas que eu vivenciava e eu sentia, mas a gente acha que é uma coisa, não, não é, né? uhum, Porque a todo momento tem esse jogo com a nossa sanidade mental. sim. E aí eu acho que dentro desse processo de aprendizagem que a gente tem dentro dos coletivos, a gente vê o quanto que a gente fica impregnado também dessas instituições que querem falar de nós sem nós. É, eu lembro assim, com muita, sabe? Eu cheguei a falar assim, não sei o que, os negros. E daí vinha a Raquel e a Michel falar assim, não, os negros não, nós negros. Aquilo me abriu um. E aí eu entrei, né? Entrei e meu letramento dentro desse espaço, né? Pensando no coletivo, quanto nós éramos potentes, o que a gente produzia tinha sentido, tinha um valor e era importante. E eu construo, né, um outro espaço a partir desse aprendizado, Uhum, né? Vou para a universidade e eu chego, né, nesse processo que essa instituição, esse lugar da gente construir nossos espaços de troca e conhecimento, eles fazem com que a gente se potencialize. Então eu levo isso para a universidade eu nomeando, não a uhum, universidade. E aí quando eu chego, né, hoje nesse papel, né, nesse com essa chancela, né, do papel que eles dão, com uma titulação, eu consigo estar nessas bancas e eu vejo que, infelizmente, a gente fica receioso e reproduz. Então, educação formal. E aí eu fiz uma observação para esse colega, eu falei assim, olha, não é educação informal. Eu falei assim, é educação, porque é uma educação que impacta, é uma educação que transforma, é uma uhum, educação que faz a gente se engrandecer e se situar no mundo, né? Então, vocês aqui, quando você conta, né, traz essa sua história da indignação e da dor, e o quanto, né, nosso mestre da arte negra brasileira diz que a gente tem que transformar isso em arte, eu acho que sim, mas a raiva, como diz Audre Lorde, é legítima. Então, seu pai está dizendo o que também, né, uhum. essa escritora ativista disse, né? Então, o que, que a gente faz com a raiva? A gente transforma, né, numa ação pedagógica para mostrar que, na verdade, a gente não precisa, meu, não precisa dessas grandes instituições. Uhum, Elas que precisam da gente, porque senão elas vão estar exatamente. sempre falando as mesmas coisas. Então, eu acho que hoje é um dia desse encontro, né, dessa celebração. Admiro o seu trabalho e o quanto que a gente vê, né, você se empenhando para a gente sempre falando do óbvio e fingem que não vê. Uhum. Como que você vai transformar esse. Porque eu acho que agora a gente tem dois caminhos, né? É se posicionar ou então a gente ficar com os titicos, que sempre vão para. Exatamente. Bom,
Essa semana, inclusive, aconteceu algo, tá acontecendo, né? Quando eu entrei no Centro Cultural da Juventude, que é aqui perto de casa, então eu digo que eu sou sortuda por conta disso. Meu primeiro trabalho foi aqui perto de casa, em um centro cultural, onde eu pude aprender desde catalogação de livro até produção de eventos. Fiz uma formação no Tomiotaki, que durou 1 ano, era uma segunda-feira que a gente ficava o dia inteiro lá falando sobre arte, cultura, literatura, música. Então, há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás. Hoje minha filha, essa semana, fez 20 anos, a Júlia, Cristina, e ela está no 2º ano de História. Desde quando ela começou a falar, ela disse que queria ser professora de História. Ela está no 2º ano de História e essa semana ela começou a trabalhar como estagiária de Educação na Pinacoteca. Então, assim, eu fiquei refletindo e ainda estou refletindo muito sobre isso, porque eu acho que é isso, a continuação vem aí forte, fortíssima. Ela é também, assim como eu digo que eu sou fã do meu pai, além de filha, porque ele é um homem, assim, exemplar, além de ser nem precisava tentar também, mas ele é um ótimo pai, um ótimo avô, então ele é um grande incentivador da minha filha também para ela estudar, sabe? Para ela nunca desistir dos sonhos dela, para ela acreditar no que ela gosta de fazer e fazer. Então, eu acho que é isso, essa continuação, esse incentivo. A minha filha de 12 anos, a Lorena, ela está aqui Desenha. acompanhando, ela está acompanhando já, sabe? Não tem celular, não tem TikTok, então gosta muito de desenhar. Então, eu acho que a minha preocupação hoje é isso, passar para os mais jovens a importância deles olhar para trás, porque hoje em dia, infelizmente, as redes sociais elas estão tomando conta da juventude e elas não estão conseguindo parar para conversar com uma pessoa mais velha. Então, eu acho que é isso que me move. Você acha que tem muita gente que já demonstra talento Tem. nas artes? Tem. Eu percebo isso tanto no meu trabalho no dia a dia, como aqui, quando vem grupos escolares de crianças, o quanto elas ficam assim encantadas. O problema é o que se faz com isso. Eu acho que os pais precisam também. Meu pai sempre fala isso, eu acho que eu concordo com ele. Eu acho que os pais precisam, os pais eles precisam estar mais presentes nesses momentos com os filhos. Falta presença não só para educar, como para incentivar. Exatamente. Incentivar desde o momento de comprar uma tela, um pincel, precisa. tinta. Ao invés de um iPhone. E enaltecer aquele desenho que aquela criança faz. Seja também uma manifestação, qualquer manifestação artística, sabe? Às vezes, sei lá, a criança... Eu vou falar desenho porque é o mais, assim, é o mais normal, né? Mas de ver aquele desenho e falar, nossa, incentivar, sabe? Por mais que você ache que é uma coisa boba, mas para ela não é. Quando uma criança vem te mostrar um desenho, é porque para ela aquele desenho é muito importante. E hoje em dia, vai estar ali no celular, não para, sabe? Para elogiar, para incentivar, passa despercebido. E às vezes, por conta dessas coisas, Lorena tá falando, esqueci. Às vezes, por conta dessa correria no dia a dia, a gente está desperdiçando um talento ali, né? Se você compra um giz de cera, um lápis de cor, qualquer coisa, aquela criança pode deixar o celular e ali ela vai desenvolvendo também. Lu, o que nós temos dentro da área das artes, das culturas, escrito sobre a sua família e sobre o seu João? A gente tem pesquisa, nós temos artigos, o que a gente tem? E o que você, enquanto, né, uma artista curadora, o que você gostaria como que você gostaria que chegasse, né, essa história dessa família para esses estudantes, tanto da área das artes, como na educação infantil, na educação básica? Nossa, muito boa essa pergunta.
Nós estamos produzindo. Nós tivemos a exposição individual dele em 2023, então 2023 para cá aconteceram algumas coisas importantes para a carreira dele, né? Ele tem alguns catálogos, todas as exposições que ele participou de 2023 para cá estão em catálogos. Ainda tem exposições acontecendo, tem a dos Brasis, por exemplo, né, que é uma grande exposição, a maior, eu acho, que já aconteceu, né, com tantos artistas negros, e ele participa dessa exposição, então o catálogo está por aí rodando. E temos o livro que nós publicamos o ano passado, que é um resumo que também conseguimos publicar por conta de um edital, e edital é desgastante, né? E às vezes o dinheiro é pouco, então é pouco recurso, enfim. Mas nós temos um livro publicado e estamos produzindo isso, assim, para chegar nas escolas, mas ainda falta muito. Não tem, você não desconhece pesquisas que ele é citado? Desconheço, Ju. Tá. Desconheço. Bom, eu escolhi esse quadro para falar dele porque só tem mulheres aqui, né? Então, assim, quando eu falo do meu pai, eu falo que ele é uma pessoa incrível justamente por isso. É um homem de 92 anos, esse quadro ele é recente até, ele é de 2022, e aqui é uma vista que a gente tinha daqui da nossa casa para a vizinhança de lá. Aqui, essas casas aqui, elas existem. E aí ele resolveu fazer essa roda de samba só de mulheres, e é um dos quadros dele. Eu gosto de todos, mas assim, esse aqui é um dos que eu gosto mais, justamente por isso, assim, ele resolveu retratar a liberdade feminina, né? Só tem mulher tocando, se divertindo, tomando cerveja, comendo. Então, para um homem da idade dele ter essa mente tão aberta e fazer esse quadro em homenagem às mulheres, para mim foi incrível. Além dele ser artista plástico, eu acho que ele é muito revolucionário, sabe? As coisas que ele pinta, assim. Então, eu escolhi esse quadro por isso. Estive, né, no dia que você recebeu o rei lá no Quilombo da Parada. Eu queria saber como é que foi para você esse momento, porque foi histórico, né? E eu queria saber de você, ouvindo de você, como é que foi? Eu acho que esse intercâmbio, né, essa conexão com Angola, essa oportunidade que surgiu através da Regina, né, do Quilombo Cafundó, que me fez o convite para ir para lá. Eu procurei a Regina durante 3 anos e o meu companheiro o Vado havia falado dela. Para mim, eu fui durante 3 anos no Quilombo Cafundó, não encontrava com a Regina. E daí eu estava há poucos meses, eu tinha recebido uma premiação onde eu poderia escolher qualquer lugar, né, do mundo para visitar, ou fazer um curso, ou comprar um equipamento. E aí eu, na minha inocência, né, de criança ali, que tinha muitas referências americanas, falei, cara, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir nos bairros ali negros, e não tinha passado pela minha cabeça jamais que um dia eu pudesse pisar no continente, né? Não passou, era uma coisa assim impossível na minha vida. E quando a Regina, né, eu poucos meses antes de viajar, eu encontro a Regina no Quilombo, em meia hora de conversa, ela me faz esse convite, ela, você quer ir para Angola comigo? Eu quero. E aí eu viajo, né, para os Estados Unidos, e já com aquela ânsia de voltar rápido, porque eu queria que chegasse julho, que eu queria ir para o continente, que eu queria ir para Angola, que eu queria ir. Daí eu retorno, daí quando chega o momento, né, dessa viagem para Angola, parecia que era um momento de reencontro, né? De chegar no aeroporto, né? E a gente vê os trabalhadores da companhia aérea, todos negros, já dá um conforto no coração. E aí, quando eu chego em Angola, eu fico muito emocionada, assim, eu fico
horas sem falar, olhando, olhando e tentando entender, parecia que era um reencontro, né. E nesse processo, né, das experiências que a gente viveu lá, eh, hã, de conhecer alguns locais, de ver as mulheres, né, a gente chega em Luanda, que é uma cidade grande, depois a gente vai, faz essa viagem até Benguela, que já é mais no interior, e aí anunciam pra gente que a gente iria conhecer um rei, né, lá de Angola, né, de um dos reinados de Angola. Eu fiquei emocionada, e daí a gente se preparou tudo, ele chegou pra tomar o café da manhã com a gente, ele ia ficar meio período, daí nós saímos do hotel, eh, tinha os carros para levar e ele não quis ir de carro e ele falou: "Nós vamos pela praia", então nós andamos a Praia Morena até o monumento mesmo, onde ia acontecer o evento, né. E aí ele passou aquela tarde agradável com a gente, almoçou e daí ele iria retornar para o reino. E quando chegou no final da tarde que os assessores chamaram ele para ir embora, ele falou: "Não, não vou, eu quero ficar mais". Uau. E aí ele ficou ali, mais 2 dias com a gente, levou a gente numa comunidade, a gente teve uma bênção aos ancestrais na Praia Morena à noite, foi muito bonito com as pessoas lá. E aí, nesse convite que a Regina fez, que era um intercâmbio, nós, né, que estávamos participando, porque tinha um fomento por parte dos organizadores e a outra parte de passagem, a gente tinha que dar conta, a gente tinha que propor alguma coisa para levar para o continente. Naquele período eu estava, fazendo minha pesquisa de doutorado, e aí eu fiz a proposição de apresentar isso dentro de uma instituição universitária lá. E por coincidência ou não, né, essa instituição, o rei era patrono, então ele deixou de ir embora, que ele falou que também queria ver essa apresentação dentro da universidade. Então quando eu terminei a apresentação, né, do meu documento tese, ele levantou, né, agradeceu, porque a nossa realidade aqui é muito parecida com a dele, mas não é só isso, né, a Uhum. gente tem, eu acho que uma imagem muito distorcida, assim, sabe, do continente. E aí ele falou assim: "Olha, eu vou lá conhecer seu quilombo, né". Eu falei: "Tá bom, o senhor vai ser bem-vindo". E a Regina do Quilombo Cafundó também entregou um material para ele, ele falou também: "Vou no Cafundó", né, tem toda uma história do Cafundó com Angola, que é muito forte, isso teve uma previsão, né, da matriarca lá do Quilombo. E aí a gente veio, né, finalizou esse intercâmbio em Angola, voltamos para São Paulo no final de julho, e daí quando foi na segunda quinzena de agosto, mais ou menos, eu recebi uma ligação, né, do organizador do intercâmbio, que falou que o rei estava vindo para São Paulo e que era para a gente organizar, porque ele estava vindo para conhecer o quilombo, né, os quilombos, e queria encontrar com a gente. Eh, e aí a gente iniciou esse processo, né, de organização. Nossa, um rei vai chegar na comunidade, e como que faz? Eh, Vem os carros oficiais, polícia, toda uma organização, né, um aparato para garantir que ele chegasse, saísse, Uhum. né, em segurança da comunidade. A gente não tinha dimensão, né, da proporção, eh, de que isso poderia causar. Então a gente trabalhou muito, articulando muito internamente a gestão do instituto, né, então a gente conseguiu alguns apoiadores, porque a gente não tinha recurso para fazer essa, né, essa celebração de vir o rei, na nossa comunidade. E daí a gente organizou tudo e eu falei assim: "Poxa, a gente também tem que sair desse lugar de também aceitar, né, os nomes e o estigma que dão pra gente, que a gente está num lugar perigoso, porque eu consigo ficar aqui na calçada, né, olhando meu celular, e no centro eu não Sim. faço isso, né". E aí, eh,
eu combinei, né, muito internamente com as pessoas que a gente que não teria necessidade da segurança, porque ele iria Uhum. entrar e sair em segurança, como todas as pessoas que visitaram lá até hoje. No dia ele chegou num carro que parecia uma limusine, tem até no canal aí Uhum. o, todo o processo, assim, foi um momento muito sagrado para gente, que a gente não tem dimensão, né, da palavra. Eu falo sempre, as pessoas, mas é puxa-saco. A, a palavra é que me traz até aqui, né? A Raquel, ela escreveu uma poesia lá em 2007, que o dia que eu ouvi, parecia que era um chamado e falava de África, da mãe África, né? Falava da importância da gente se articular, da gente se unir. E aí, passando por essa escola do Elo, né? E eu construo um outro espaço e começo a realizar um trabalho, né? A partir do que eu aprendi com eles e trago para esse espaço e falando, né, de ancestralidade, também me aprofundando dentro da questão da religiosidade, outras pessoas chegando que já têm essa espiritualidade também, e de uma forma muito respeitosa, né? Não falando de religião, mas falando de uma espiritualidade ancestral, né? De um cuidado ancestral comigo e com o outro, Uhum. porque eu tinha, quando eu cheguei lá na comunidade, eu falava, vou levar o que eu tenho de melhor. Mas eu fui muito pretensiosa porque ela já tinha um melhor também que eu não conhecia. Daí eu tive que entender aquilo lá e eles me mostraram, eu entendi muito respeitosamente e contribuí. Eu cheguei com mais um pouquinho, né? Então eu acho que é isso, essas sementinhas que a gente vai plantando, né? Você já esteve lá, seu pai já esteve lá, tem gerações que já passam, a gente está entrando na quarta geração e a gente não consegue acompanhar, não conseguiu acompanhar nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira, por conta de falta de condições financeiras mesmo, porque eles poderiam estar lá, inclusive, trabalhando com a gente, né? Uma continuidade. Então, quando o rei vai e, 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 e a gente consegue mostrar para as crianças que existem reis que parecem com a gente, que existem reinados, que existe uma história, que existe, né, um lugar de referência, né, para gente, eu acho que é a realização assim de um grande sonho, acho que meu, né, de nós adultos, as crianças também entraram nesse processo do encantamento, Uhum. né, de ver a roupa, de toda aquela, a gente se preparou para receber, então eu acho que foi um momento de celebração desses foram 7 anos, com 7 anos ele foi. Então a gente acredita muito nesses ciclos dos setênios, né? Dos Uhum. 7 anos. E é isso, assim, eu tenho uma boa relação com eles, né? A gente tem uma relação tanto de amizade como de respeito mesmo pelos trabalhos, acompanho daqui. E tem uma palavra, né, de voltar para lá para a gente compartilhar algumas coisas que a gente está construindo aí muito entre nós. Estamos aqui, né, com a artista, dramaturga, fundadora, a pérola negra das artes do corpo, Dirce Tomás. Fala um pouquinho para gente, Dirce, da sua história. Mestra A Dirce. pérola negra das artes do corpo. É assim que eu te vejo. Eu sou de todas as artes. O corpo está meio baqueado, eu ainda danço, eu ainda samba e tudo, né? Mas eu nunca fui das artes. As artes do corpo, quer dizer, segundo a Leda Maria Martins, em seu livro Performance do Tempo Espiralar,
o nosso corpo é uma tela. Então, eu aceito as artes do corpo, porque nas artes do corpo vem o teatro, vem a dança, vem a poesia, vem o circo. Então, eu também faço parte das artes do corpo. Mas essa arte começou há muitos anos, lá nas Minas Gerais da minha ancestralidade. Os ancestrais, pai e mãe, sou paranaense, mas quando eu me falo para as pessoas que eu sou paranaense, eles falam, filha de mineiro? Mineiro é. Eu falo, tudo bem, sou mineira, adoro a comida mineira, adoro as ancestrais mineiras, né? O meu teatro, eu comecei mesmo em São Paulo, né, para falar de teatro profissional, eu comecei fazendo Chica da Silva, que é uma ancestral mineira. Hoje eu faço Carolina, que é outra mineira. E tem uma performance sobre Lélia Gonzalez, e também fiz Carolina no cinema, e tem um vídeo, acho que sou a única atriz que tenho um vídeo, né, sobre a Lélia Gonzalez, que eu fiz para minha amiga Maria Lúcia, que era da Faculdade Metropolitanas Unidas. Então, a doutora Maria Lúcia da Silva tinha os seus projetos lá nessa faculdade sobre a cultura negra, e ela sempre me convidava. E teve um seminário que ela convidou, disse, quero que você faça alguma performance para mim. E eu escolhi Lélia Gonzalez. E daí, o ano passado, eu trabalhei num projeto com a Dulce Muniz, que era um projeto da Luísa Erundina, uma emenda da Luísa Erundina, que era 5 mulheres e um destino. Que a Dulce me convidou, era eu, a Dulce, a Rosana Ribeiro, a Luciana Ramin e a Alessandra Queiroz, para fazer essas 5 mulheres. E eu escolhi Leda Maria Martins, que é uma paixão da minha vida. Eu voltei, quando eu conheço Juliana, que eu volto a estudar, eu voltei a estudar muito, porque eu fui na primeira jornada cultural da Lélia Gonzalez, que foi em São Luís do Maranhão, quando a Dulce Pereira, ex-Cardoso, era presidente da Fundação Palmares. Ela me encontra um dia era o lançamento, antes tinha uma agenda, não sei se a Márcia lembra, Agenda Negra, Agenda Afro, que era do professor Acácio e da Regina Oliveira. E daí eu fui no lançamento dessa agenda. E daí lá eu encontro a Dulce. Ela fala, Dirce, deixa seu contato que eu vou fazer um convite para você ir para uma viagem lá no Maranhão. Eu deixei, na época, era o BIP. Deixei esse BIP com ela e ela me convida para ir para São Luís do Maranhão. Gente, eu estava querendo voltar para a roça, porque eu estava muito mal em São Paulo, insatisfeita, em 97, achava que eu não era uma atriz, que eu não era uma pesquisadora, que estava difícil, que a roça, a terra, quem é filho da terra, a terra não expulsa a gente. A terra vai sempre aceitar. Mas quando eu chego em São Luís do Maranhão, em Alcântara, eu vejo aquelas mulheres dançando, aquelas mulheres cantando. Eu tenho na memória a Angela Davis sentada num túnel de concreto enorme que tinha lá em Alcântara. E aquilo não me sai da cabeça. E no evento, fiquei em hotel 5 estrelas. Quem estava querendo voltar para a roça, está no hotel 5 estrelas, em São Luís do Maranhão, um evento de uma semana, primeira jornada cultural da Lélia Gonzalez. As mulheres negras, era a Luísa Bairros, Vilma Reis, Edna Roland, a Divanilda Santos. Eram essas mulheres falando inglês, falando francês, belíssimas. Eu falo isso na minha performance sobre Lélia Gonzalez. Lélia, sua voz é a nossa voz. Daí eu me encantei com aquilo e eu falei, diz que mundo você vive? No seu colegial antigo, lá de Curitiba, como você quer ser uma atriz, uma pesquisadora? Só que hoje, daí discutindo no meu mestrado, que eu defendi dia 5 na USP, no Diversas, daí eu me questiono várias vezes, você é uma pesquisadora? Porque as pessoas perguntam para a gente, você é uma pesquisadora? Você é uma pesquisadora? Ah, você é uma atriz. Ah, os pesquisadores e a atriz. A atriz é uma pesquisadora. Os atores são pesquisadores. Os bailarinos,
Quando ela fala arte do corpo, todo mundo que trabalha o corpo, trabalha a voz. Eu faço um curso de voz. Minha professora Lilian de Lima é o corpo da voz, porque a voz sem corpo, ela não existe. E o corpo sem voz também não. Então, nós somos da arte do corpo, da arte do fazer. E isso eu levo essa pergunta. Sou eu uma pesquisadora? Sou eu uma mulher negra discutida há muitos anos por mulheres negras americanas, né? Eu esqueço o nome agora, que sou péssima para nome, da mulher negra, que ela entra num congresso onde tem só as mulheres brancas discutindo, e ela questiona se ela também não tem voz. Sobre direitos humanos? Sojourner. Sojourner, que eu uso ela. Sojourner. Sou eu uma mulher negra? Sou eu uma pesquisadora? Porque as pessoas olham para a gente, a branquitude, acham que a gente não é pesquisadora, que a gente não é capaz. Então, eu trago essa discussão para o meu mestrado, eu trago essa discussão para o meu teatro, o trabalho do corpo, o trabalho da voz, o trabalho da ancestralidade. Eu comecei a falar da ancestralidade mineira, e eu dizia na minha defesa, a minha banca, eu sou a mulher da oralidade, eu sou diacrônica, eu não sou sincrônica, porque eu sou aquela balança, eu desço e subo, eu desço e subo, eu desço e subo, porque eu acho que o mundo é assim, né? E o mundo, principalmente o mundo negro que eu vivo, a minha vida, é esse mundo da balança, é esse mundo que ele não é sincrônico. Nós somos, até hoje, a base da pirâmide, mas nós não estamos o tempo todo segurando a pirâmide. A mulher negra ela não está só segurando a pirâmide, porque a gente ajuda para segurar, mas a gente dá a nossa saída para fazer outras coisas, senão não estaria aqui. Com a doutora Juliana Balduino, com a educadora Luanda Silva, né? Com a Márcia Riso, né? Que é a Yalorixá, que é uma pesquisadora, que é uma educadora, a outra assessora, que eu não lembro o nome dela. Ingrid, né? Que está aqui, então somos mulheres negras fazedoras. Quando precisa ajudar a segurar a outra, segurar a base, a gente ajuda. Mas depois a gente sai. A gente está na luta, a gente está na caça, a gente está na pesquisa. É por isso que a gente está aqui. Então, o meu teatro, a minha companhia, a Invasores, Companhia Experimental de Teatro Negro, está completando 25 anos. Ela completou exatamente 25 anos no dia 15. Eu estou aí circulando com o Prêmio de Teatro Zé Renato, para circulação para a cidade de São Paulo, aos 25 anos. Olha como é difícil a luta de nós, mulheres negras. Aos 25 anos que eu consigo ganhar um prêmio. Depois dos 70 anos, eu consigo ser mestre pela USP. E os outros anos, onde a gente ficou? Eu tenho uma irmã, Yalorixá, da Alzira Maria Aparecida, ou da Alzira Yagumã, que se doutorou em Curitiba aos 81 anos. Doutora em educação. Ela estava na minha banca, eu pedi para a minha orientadora, Maria Ribeiro, gostaria que minha irmã sentasse na banca com a gente. Na minha banca, todos falaram. Os titulares e os substitutos. Porque eu acho que é um trabalho ler, todos eles leem o projeto. Né? E eu entrei arrombando, né? Fazendo samba, cantando Solano Trindade, Liberto Trindade estava ali, porque no meu teatro eu fiz, convidada pelo Gabriel Cândido, pela Ellen de Paula, para fazer, em 2020, na pandemia, a abertura da mostra Dona Ruth, que é a grande atriz Ruth de Souza, que em vida ainda ela autorizou eles a fazer a mostra de teatro no nome dela. E eles me convidaram. Em 2019 eu fiz a abertura com Carolina, no Sesc Interlagos, e em 2020 ele disse, você vai fazer essa abertura, você e a família Trindade. Eu tremi nas bases, né? Falar da família Trindade, falar do Solano Trindade é uma loucura. Mas eu também sou um pouco louca. Eu consegui, né, fazer a dramaturgia e a direção. A Elis fez a coreografia, figurino nós fizemos mais ou menos juntas. E chegou uma hora que eu falei para o Vitor, você vai dirigir, quem sou eu para dirigir?
Vitor da Trindade. O Vitor fez a direção musical, tudo isso tá gravado e tá filmado. E daí, no meu mestrado, eu fecho com esse capítulo. Eu começo com Chica da Silva, eu sou a Chica da Silva do Antunes, eu vou para Carolina, que é um espetáculo que eu faço desde 2017, mas 2009 eu já estava fazendo Carolina no cinema, com Zózimo Bubu, direção de Luiz Pilar. Em Carolina, daí eu vou para o meu primeiro espetáculo dos anos 90, Os Sinos Dobram por Ela. Daí, dos Sinos Dobram por Ela, eu vou para Pedaços de Mim, que eu tive o atrevimento, a gente tem que ser atrevida, senão a gente não consegue nada. Mulher preta tem que ser atrevida e acreditar. É estudar, se preparar e ser atrevida. Porque se a gente estuda e prepara e fica lá quietinha, eu sou formada, eu sou mestre, doutora, eu sou isso e aquilo, a gente não sai do lugar. Tem que ter o atrevimento, chegar e falar, eu posso, eu consigo. Daí a gente faz. Mas eu fiz Os Sinos Dobram por Elas, que era, acho até legal que a Marileia Almeida, que estava na minha banca, ela disse, os sinos dobram por elas. Ela disse, aí os sinos, né? É o masculino se dobrando ao feminino. Eu achei aquilo tão lindo. E é o meu primeiro texto, já falando de violência, já atrevida, falando que era uma socióloga discutindo o seu material para sua tese de doutorado. Gente, isso era em 94, antes de eu ir para o Maranhão. Então eu já tinha essa coisa. Então quando ela fala arte do corpo, eu achei que não, mas é esse corpo e essa mente que tem que trabalhar junto. E daí vou para os Lusíadas, Pedaços de Mim, que são nossos pedaços que estão na travessia do Atlântico Negro. São pedaços nossos, preciosos, que estão no fundo do Mar Atlântico, né? Nessa travessia da Calunga Grande. Trouxe os nossos ancestrais para aqui. Então, é essa ancestralidade que eu falo. De lá, desse passado, conectando com esse presente que a gente está vivendo aqui. E eu falo também, nesse capítulo da ancestralidade das personagens mineiras, está aqui também, eu estou nesse terreno sagrado da família Silva. Eu estou dando essa entrevista aqui, desse espaço sagrado do ateliê do seu João Cândido Silva, aqui ao lado da filha dele, Luanda Silva. Então eu fiz a mãe do seu João, a Dona Maria Trindade de Almeida. Por isso que eu vim aqui. Eu estava meio capenga, eu achei que eu não ia dar conta. Mas eu cheguei, de manhã eu fiquei deitada até 10 horas, sabe? Como as mulheres ficam fazem. Agora eu estou me dando ao luxo de ficar. Estou cansada, eu vou deitar. Falei, gente, eu não vou sair enlouquecida. Estou cansada, meu corpo está pedindo, que eu trabalho demais, né? Então, mulher, depois de 60 que trabalha demais, a gente cansa, daí a gente para e dá o respeito ao nosso corpo. Porque o nosso ancestral, ele está ali com a gente e ele está dando sinais também. A gente não pode avançar sinal, porque a gente não dá conta. Mas eu falei, tem que ir lá ver meu filho, do seu João. Então, a honra de ter feito a Dona Maria Trindade de Almeida, a mãe da Maria Auxiliadora, né? Mãe do seu João Cândido, mãe do Vicente, e vó da Luanda e de outros meninos e meninas, né? Então, foi muito importante estar aqui. E daí eu ganho outras energias. Então, a Dona Maria também é da ancestralidade mineira, essa coisa que está comigo. É a minha ancestralidade mineira, eu não planejei fazer só personagens mineiras. Quando eu vejo, estou ali. E quando eu catei Lélia Gonzalez, e é só performance, hein, gente? Porque eu estou em diálogo com o filho dela, porque eu quero fazer um espetáculo. Vai ser um escândalo. O samba, enredo, com tudo. Igual eu fui de Solano. Daí eu entro no mestrado da USP, cantando. Depois eu vou mandar foto para vocês. Eu entro e eu convido o filho de Solano Trindade, Liberto Trindade, para representar o Solano Trindade. E ele aceita. Ele tinha uma viagem no sábado, mas na sexta-feira ele aceitou. Então foi lindo eu entrar e falando do samba, do Solano Trindade. Depois, outra hora, eu canto samba, gente. E é essa coisa toda aqui, nesse reduto de ancestralidade mineira, na casa do seu João Silva, no ateliê do seu João Silva,
Vamos rezar, torcer para o seu João Silva, que estava cansadinho hoje, mas vai estar tudo bem. O meu filho está bem, tá? Ele vai ficar bem e ele tá feliz. E eu estou mais feliz ainda com esses. São 50 anos de teatro, são 40 e poucos anos de São Paulo, são 38 anos da Chica da Silva, do Antunes, são 25 anos da Invasores, 30 e poucos anos do Centro de Dramaturgia e Pesquisa sobre a Cultura Negra. Então, pergunto, sou eu uma pesquisadora? Atriz e atores são pesquisadores, e principalmente os negros. Se a gente não pesquisar para pôr um trabalho em cena, a gente não está. Então, para a gente estar, a gente tem que pesquisar. E Carolina, essa pesquisa de Carolina, ela vem de muito longe. Eu começo com o espetáculo Eu e Ela Visita Carolina Maria de Jesus, em 2017. Então, todo ano eu tenho feito esse espetáculo. E agora, com a circulação, eu estou circulando. Tenho que fazer 30 espetáculos, eu já fiz 12. Tem que fazer mais alguns aí. Eu estou viajando pelos céus, pelas bibliotecas de São Paulo, só pode ser no município, por escolas. E é um prazer. Carolina, ela é um poço sem fundo. Eu falo, se eu viver 100 anos, eu não vou saber tudo sobre Carolina Maria de Jesus. Artista, poeta, ensaísta, dramaturga, tem texto de Carolina, da dramaturgia, que é Berenice, que é filha de Carolina, ainda não sabe, tem livros da mãe dela, cadernos que estão espalhados. As pessoas pegaram os cadernos de Carolina e não querem devolver, se acham dono, gente. É uma vergonha na cara, né? Devolva o caderno da mulher, tem dono, tem a Berenice, tem as metas de Carolina, e a obra dela não é para ficar jogada. Tem uma cena no Carolina, eu dei o título da cena é Negro Gato, em homenagem a Luiz Melodia, que quando eu escrevi o texto, 2017 foi o ano que Luiz Melodia morreu. E para gravar melhor, eu fui dando texto, fui dando título às cenas, né? Então, Pérola Negra me lembrou Luiz Melodia, que eu amava muito. O Dirce, assim como a sua companhia, né, esse espaço do seu João, próprio Quilombo da Parada, a gente está fazendo, e para fazer a gente tem que pesquisar, a gente tem que se dedicar, mas infelizmente ainda dentro das estruturas, né, a gente não tem esse acesso, esse compartilhamento. Imagina você, né, dentro das escolas, ou com uma oportunidade como essa, né, estar nas bibliotecas, nas escolas, as crianças terem essas experiências de saber de histórias de mulheres negras, né, recuperar essa memória, falar de Carolina dentro de um contexto da riqueza cultural, né, da sensibilidade que ela tinha, da inteligência e das articulações para sobreviver nessa cidade maravilhosa. Não para nós. Como que você vê assim as instituições, né, estruturais da nossa cidade que trabalha com arte, com cultura? Como que você vê, como que o nosso corpo chega nesses lugares, as universidades? O que é isso? O que você sente? A gente tem uma história, acho que a universidade tinha que ser um capítulo inteiro para a gente falar, né? Que a gente se conhece dentro da universidade, né? E se fortalece ali, sendo referência de uma série de questões assim que não fizeram a gente desistir, né? Mas era o que se esperava. Como que você vê, né, esse corpo, seu João, seu João, sua arte, como que é recebida, como que é reconhecida? Estou vendo aí um balaio, um cesto com muitas coisas nossas, né? Não é só uma pergunta. Você traz a questão humana, né? Você falou das crianças, falou das escolas, falou do nosso povo, né? Então, esse reduto do seu João, eu tive várias, acho que umas 2, 3 vezes aqui, né, Luanda? Com os inventivos, né?
Eu fui convidada pelos Inventivos, tia dos Inventivos, da companhia de teatro, fundada pelo Flavinho Rodrigues, pela Aixa Nascimento, pelo Marquito, né? Depois tem Tainã Azevedo, tem o Camarão, e tem outros, tem a Nathalie, que trabalha também no, no grupo, né? Tem o Dan, tem o Lucas, tem como pesquisador ali, um eixo da pesquisa, né? O Bruno Garcia. Então, acho que esse caldeirão, esses meninos que iniciaram pela iniciativa do Flavinho, a falar sobre Maria Auxiliadora. Eles me convidaram em 2020, bem no comecinho da pandemia, para trabalhar com eles, né? E a pandemia foi esse capítulo que triturou muitos negros. Mas eu saldo muito a ancestralidade, as forças ancestrais, porque eu estava amparada, eu estava fomentada com esses meninos. Fomos até 2021, daí 2022 eles ganham novamente o plano para concluir a obra, e daí nós ficamos, né? Estreamos em 2024 no Sesc Casa Verde, com Maria Auxiliadora, esse que fazia a mãe da Maria Auxiliadora, né? A Dona Maria. Então, são grupos que já estão embasados em pesquisas, já têm uma formação, eles estudaram teatro, né? Eles vêm da Escola Livre, eu fiz Escola Livre, mas eu só estudei com o Rogério Toscano, 3 anos de teatro brasileiro, teatro internacional, de estética do teatro, fiz 1 ano com a Cláudia Shapira, mas os meninos fizeram a formação deles na Escola Livre, né? E trabalhei também com os Crespos antes, né? Que são companhias negras, né? O Sidney, a Lucélia, que também estavam fomentados na época, 2013, 2014, e eu venho mesclando com a minha companhia e com essas companhias parceiras, né? Fiz leitura, palestra também no Coletivo Negro, que é do Edgar, do Rafael Garcia e do Gé Oliveira. Então, nós fomos, quando eu falo parceria, nós temos companhias parceiras que sempre, ou eu estou dando palestra, eu estou trabalhando, eu estou fazendo entrevista, e tem as Clarianas também, o grupo Clariô de Teatro, foi um dos primeiros grupos que me chamou para fazer palestra, que era até o Alan da Rosa, que trabalhava lá, acho que estava num desses cursos, né? E o Alan tinha um programa, uma gravação de rádio, que ele fazia, que era quintas 8, era do Clariô e eles eram parceiros. Então, eu participei desse quintas 8, um dos primeiros programas que eu participei. Então, eu acho que essa fomentação, que ela vem da periferia, ela chega ao centro, essa fomentação do teatro negro, da pesquisa negra, da poesia, dos saraus também, né? Os saraus foram chegando na periferia, o cinema negro chegando na periferia, o cinema negro da Cine Favela. Eu estava, quando eu fiz o filme Viagem de Pedro com Lais Bodansky, eu fui pela primeira vez, né, na mostra do teatro lá de cinema de Gramado, passei naquele tapete vermelho, eu pisei no tapete vermelho. Por quê? A Laís é maravilhosa, ela disse, não, o pessoal queria o Cauã sozinho, passando no tapete vermelho. A Laís falou, não, vai passar a Rita, a Dirce e o Cauã, e vamos passar juntos. Não tem essa coisa de separar, não, vamos passar. E eu passei, né? Passei ali no tapete vermelho, né? Ao lado da Rita Varney e do Cauã. Então, esse respeito da Laís, né? Esse é o que a gente fala do teatro, das pessoas, dos artistas brancos que estão aí, e que entende, que respeita o papel do negro, que respeita o ator negro. Eu viajei, fui para o Rio de Janeiro, eu fui para Gramados, né? E fazendo palestra, eu fiz 4 palestras aqui na USP, fiz uma na USP, fiz uma na Cinemateca, não, aquele... Não, lá da Avenida Europa, não é Cinemateca, Cinemateca é Vila Mariana, é o espaço que tem ali de cinema Nem sei. No MIS, na Avenida Europa. Então, ela foi me convidando. Por quê? Quando eu falo que a gente tem que ser atrevido, porque na USP, num evento da USP, eles ligaram para a gente na última hora, primeira vez que passou a Viagem de Pedro, e daí a gente foi lá pro cinema da USP, e estava lá na plateia, e eu já comecei a falar, né? E daí ela chamou para a mesa juntos, e dali, ó, tá, gente, dá espaço para a gente tem história, a gente tem ancestralidade,
Então a gente não está brincando. Então a gente está querendo o nosso espaço para a gente trabalhar. É direito. E as pessoas ficam com medo, né? Atormenta o negro, joga para lá, joga para escanteio. Acho que a gente não sabe, mas é o medo do poder. Porque se você sabe, se você estuda, se você pesquisa, o pesquisador é uma máquina. É uma máquina de ideias. Você começa a pesquisar, vê uma ideia daqui, uma ideia dali, uma ideia de lá, e você vai fazendo as conjecturas com as suas ideias. Você vai montando o quebra-cabeça com as suas ideias. Então você vai descobrindo um outro mundo. Você vai descobrindo uma outra forma de viver, uma outra forma de interpretar, uma outra forma de escrever. É isso que o sistema da branquitude tem medo da gente. Quem está no poder tem medo de perder o poder, porque eles acham que a gente vai fazer a mesma coisa que eles fizeram. A gente quer viver. Então, acho que essas coisas de fazer cinema, com a Bibiana, como eu faço com a Bibiana Ferreira também, com o Renato Cândido, né? Com a Renata Martins, tem um documentário que a Renata Martins fez sobre a vida de mulheres negras importantes, da Cristina Amaral, da Chica, esqueci agora sobre o nome da Chica. É uma mulher trans que está fazendo esse cinema. Então tem essas peculiaridades. A gente não quer o espaço de ninguém. A gente quer o nosso espaço. Então o cinema está dando, na pergunta da Ju, a criança, com a Lei 10.639, que a escola não quer, que quem manda, que os ministros, que os diretores, que a sociedade não quer falar sobre a questão negra, que é direito nosso. A Lei 10.000, eu trabalhei muito com a Lei 10.639 no projeto do Ancestral Contemporâneo, que era na USP, que era para criança, né? Com a doutora Mônica, com a Ruth Reis. Fiquei quase 5 anos na Escola Saturnino Pereira, na periferia, trabalhando teatro, ensinando as crianças tocando, né, com as crianças, que as crianças têm muito a dar para a gente também. A gente não vai só ensinar, a gente aprende. Então, no processo colaborativo, aquelas crianças cantam. A que não sabe ler, ela tem oralidade, ela sabe contar história. Então, dá valor a qualquer criança, depois ela vai aprender a ler, né? Com auxílio dos outros. Eu sempre falo, olha, não ri do coleguinha porque ele não sabe ler, porque ela falou errado. Auxilia. Eu estou num projeto Peregum, que é do Instituto Peregum, né? Lá na periferia da periferia central, no Glicério, na Escola Duque de Caxias. Com 15 meninas negras, 7 imigrantes e 8 imigrantes. Não, 7 brasileiras e 8 imigrantes. Angola, Guiné-Bissau, tem da Venezuela, tem do Haiti. Então, eu estou ali aprendendo com elas, com essas africanas. São meninas lindas, elas vão todas trançadinhas, todas assim, todas glamurosas, toda com a cabeça colorida. Eu estou ali para dar força, vocês podem. Vocês podem, aprenda. Eu preciso aprender a ler, ter o amor pela leitura, para sair desse lugar. Não ter vergonha de onde você mora, você pode sair daqui. Você pode sair daqui. Tem a força de Carolina, né? Então traga essas mulheres poderosas para essas meninas. Então acho que tá na criança, tá na escola, tá tentando mudar, tá tentando fazer, é levantar a bola para essas crianças jogarem. E a universidade é entrar com tudo, entrar e falar e provar, eu não sei tudo, mas eu vou aprender. E acho que a grande sacada para a universidade é epistemologias negras. É isso. E nós temos grandes autores, grandes autoras para a gente trabalhar. A gente não precisa pegar a epistemologia antiga, né? A epistemologia que os gregos trazem, um saber branco da psicologia, da sociologia, da filosofia. Nós já temos os nossos filósofos negros. É claro que a gente pode ler os outros para comparar, até para fazer a crítica de como eles tratam a gente, que vem aí, né? Da história das ciências, né? De que o negro
é feio, que o negro é menor, que o negro é inferior, que a mulher negra não é bela, que somos exóticos, mas nós somos belos, nós temos uma beleza, que é a nossa beleza. Né? Eu acho que é um pouco isso. Né? Desconstruir essa imagem que fizeram de nós, ressignificar o que os nossos ancestrais deixaram aqui e mostrar a nossa força na política, na religião, na ciência e principalmente nas artes, né? Acho que nós somos imbatíveis nas artes, né? Na música, no canto e na dança. Quando eu vejo uma soprano negro cantando, eu falo, meu Deus, parece que eu vou levitar. E quando eu vejo um negro dançando, uma negra dançando, eu falo, o que é isso? E no teatro também a gente é muito boa, e no cinema também. Somos bons, né? Não temos que ter vergonha, né? E acho que é isso, levar para as nossas crianças, é levar para a universidade quem nós somos e que temos o nosso poder. Ser negro é um poder, é não ter vergonha. Apenas que eles massacraram tanto, 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 que tem criança negra, tem pessoas negras que ainda têm essa inibição de andar de cabeça para baixo. Ah, não. Vamos andar de cabeça para cima, vamos levantar essa cabeça.